Oi gente, tudo bem? Você está em mais um Caíse com os Arquétipos. Eu vou tirar o óculos porque assim, eu gosto muito da minha cara com óculos, adoro, fica assim, jovial, intelectual, só que de perto eu não enxergo muito bem, então eu vou tirar minha máscara de intelectual e vamos lá produzir o vídeo da forma que fica mais confortável. Eu vim hoje falar para vocês do arquétipo do lobo. Um arquétipo muito famoso, muito utilizado por muitas pessoas. Vim trazer aqui a minha experiência. Se você quer saber o que são arquétipos, ou até mesmo para que eles servem, eu recomendo, como esse canal está começando, eu estou colocando aqui só as minhas experiências, mas mais para frente eu vou trazer vídeo específico sobre esses dois assuntos. Esses vídeos que eu coloco de experiência é mais para quem já está fazendo a sua pesquisa de campo, para saber que arquétipo deseja usar, né? Ainda mais a gente começando um novo ano, né? Estamos no dia 4 de 2024, foi quando foi gravado esse vídeo, olha que interessante. E aí eu quero trazer para vocês esse arquétipo que muito me ajudou. Geralmente as pessoas acionam o arquétipo do lobo buscando estratégias, buscando colocar as coisas em ordem, mas principalmente para comunicação, para parcerias, para relacionamentos. Eu vou falar do arquétipo do lobo sozinho, que foi o primeiro que eu acionei, porque tem diferença, né? Acionar dois juntos, que é específico para relacionamento afetivo, e depois eu dou a minha palavra sobre isso, e o arquétipo do lobo sozinho, né? Então, quando eu acionei esse arquétipo, quando eu ativei esse arquétipo, eu senti que eu tinha um lugar no mundo. Como assim um lugar no mundo, Caíse? Que eu poderia falar. Desculpa o barulho aí, tá, gente? Que eu poderia ter a minha fala respeitada, porque eu gosto muito de me comunicar. Porém, quando se trata de algum assunto delicado, algum assunto difícil, muitas das vezes eu usava a comunicação passivo-agressiva, né? Infelizmente, né, cada um vem com os traços, né, do seu lar, da sua casa. Nossa, hoje tá demais, tá? Mas ignorem a sonoplastia, por favor. E esse era um traço muito forte meu. Às vezes eu achava que a pessoa já tinha que saber, que era óbvio aquilo que eu estava demonstrando, só que o óbvio precisa ser dito, porque cada pessoa, uma pessoa é de um jeito, tem a sua experiência, e principalmente para falar com as pessoas que eu mais amo, que eu tenho mais apreço, pai, mãe, irmã, amigos, amigas muito próximas, e também principalmente com o par romântico. Eu sempre falo aqui que eu tenho a questão da codependência, né? E também um pouco de dependência, um pouco não, bastante de dependência emocional. Faço terapia, faço várias coisas, mas os arquétipos eles têm me ajudado muito, porque muito disso eu não comunicava e a gente não comunica, aí gera os problemas. E só que para comunicar vocês têm que sustentar a torta de climão, né? E o lobo, ele é um animal que ele possui um território, tudo tem uma ordem. Então, você não fala com o lobo de qualquer jeito, né? Eles não se comunicam de qualquer jeito. Eles respeitam uns aos outros e eles também exigem respeito. Então, um arquétipo que me trouxe uma coisa muito de assim, ué, por que você não deveria falar? Fala, né? Mas é uma fala com um respeito. É uma fala de colocar um limite, mas um limite com muito respeito. Você não vai falar assim, mimimi, ou então, ai, pelo amor de Deus, por favor, não. Você vai ter uma fala firme. E isso foi muito importante para mim, porque eu era uma pessoa que eu internalizava muito tudo de ruim que acontecia comigo e eu não conseguia colocar nome nem dar limite. Eu não conseguia falar, desculpa, gente. Por favor, não faça isso, não ponha a mão ali, não quero que você use isso porque é meu, eu ainda não utilizei. Ou eu não quero ir até tal lugar, hoje eu não vou poder.
olha, eu vou ter que encerrar a ligação. Sabe, é coisinha boba, coisa simples que muitas pessoas não têm dificuldade, mas eu tinha muita dificuldade. E ainda tem um pouco, mas esse arquétipo ele me traz para a realidade. É tipo assim, você falando ou não falando, vai incomodar da mesma forma, vai ter consequências do mesmo jeito. Então, fale, converse, se comunique. Então, eu tive experiências na minha casa, harmonizou muito a nossa comunicação. O meu pai, ele acionou também o arquétipo do lobo quase na mesma época. E a nossa casa estava tipo em polvorosa. Mora eu, minha irmã e meu pai. E a gente tinha uma comunicação péssima. Muito. Pensa numa comunicação ruim, que gerava problemas emocionais, dificuldades. E aí, quando eu comecei a utilizar esse arquétipo e depois mais adiante eu recebi uma sacada, né? Porque a coisa estava ruim ainda, apesar de só eu estar usando o arquétipo. Eu coloquei ele fora do meu guarda-roupa, fora do celular. Eu coloquei ele à vista de muitas outras pessoas. Deixei ele ali no meu quarto. Ele é um arquétipo que também as pessoas usam para harmonizar o ambiente. Então, às vezes, sabe aquela conversa tá muito truncada, tá todo mundo dando pancada em todo mundo, tá no giraia, todo mundo atravessado? Você coloca lá um lobinho e as pessoas, eu não sei, entram numa frequência de, tá, temos que conversar, mas vamos nos respeitar. É tão impressionante que na minha casa a gente começou a cooperar muito mais. Em vez de ter que ficar falando, ô, você não vai fazer isso não? Você tem que fazer isso? É claro que não foi todo mundo, né? Que nada é perfeito. Mas quem estava ligado na frequência começou a cooperar. Então era uma coisa tipo assim, não preciso falar. Um fez o almoço, o outro lava a louça. O outro lava a louça, o outro guarda. Um abriu a casa, o outro fecha a casa. E assim por diante. Então, para nível de relacionamento familiar, de amigos, é muito maravilhoso. E foi um arquétipo também que me abriu para a vida, de um modo geral, porque eu estava muito embotada dentro da minha casa. E esse arquétipo é um arquétipo que te impulsiona a estar com pessoas, porque o lobo, ele anda em bando, ele anda com mais, né, deles, né? Então, ele anda lá com a sua matilha e é aquela coisa, tem que estar junto. Então, ele me abriu para eu perceber como é, por exemplo, quando eu usava ele puro, tinha uma coisa muito de maternar, sabe? De saber como é que tá fulano, como é que tá Bertano, o que tá acontecendo com fulano. Não era uma coisa assim difícil para mim. Então, eu perguntava, eu cuidava, é um arquétipo muito que ajuda você no cuidado com a sua família, com as pessoas, com todos os seus relacionamentos. Você se torna uma pessoa menos fria, porque o lobo, ele é isso, né? Até uma amiga minha uma vez me falou que na família dela, o pai dela usou a seguinte frase, olha, não se preocupe, né? Que ela estava passando uma dificuldade. Essa amiga sabe quem é, né? Ela estava passando uma dificuldade, estava triste, aí o pai dela falou assim para ela, olha, não se preocupe, que aqui é uma família de lobos, todo mundo cuida de todo mundo. E foi o que aconteceu na minha família também. A gente parou de ficar olhando só pro nosso umbigo, né? Ai, porque o meu problema, porque eu não consigo, porque eu não arrumo. E cada um começou meio que repartir aquilo que tinha, né? Quem tinha mais, dava para quem tinha menos. Um tinha mais roupa, outro tinha mais tempo, outro conseguia dar mais serviço, outro conseguia dar mais ouvido, mais carinho. Então, foi uma coisa muito, muito poderosa. Tanto que esse arquétipo é um dos meus fixos. Hoje eu não uso só um lobo, porque assim, o lobo sozinho, quando ele sai da matilha, é porque ele está procurando, pelo que eu estudei, né, procurando formar uma nova matilha, uma nova família. Então, às vezes, por muito tempo ele anda solitário. Tanto é que ele tem um aspecto de descansar, de se afastar, mas também de se juntar com a galera. Só que eu tô num momento de busca de relacionamento. Na verdade, não busca, mas de manter e de estar num relacionamento que me proporcione saúde emocional, amor, essas coisas. Então eu falei, eu não vou usar mais o lobo sozinho, eu vou usar ele em dupla, né? E aí depois eu gravo um vídeo sobre esse, porque esse aí é um vídeo mais específico. Mas para mim foi uma revolução na minha forma de me comunicar e de me expressar para o mundo, né? Um lado sombra que eu senti que realmente as pessoas falam que tem é que você fica um pouco mais
Para quem tem um grau muito alto de dependência emocional, não recomendo. Porque ele faz tudo muito junto. Então, assim, bora lá, chama um amigo, chama outro. Isso pra mim é ótimo. Eu gosto de estar junto, então não acho isso ruim. Eu realmente, antes mesmo de usar esse arquétipo, já sou uma pessoa que gosta de estar junto, de misturar na galera. Só que eu tava muito embotada. E ele me ajudou a ir, assim, pro mundo, pra ir conhecer, fazer novas conexões, novas parcerias. E sabe aquelas saias justas, aquelas dificuldades quando você encontra pessoas novas? O lobo ele tira de letra. Então eu trabalhei num lugar em que eu tinha pouco tempo lá e praticamente as pessoas começaram a me conhecer e elas gostavam de conversar comigo. Elas queriam estar perto de mim. Eu achei isso o máximo, porque eu não fazia muita força, né? Às vezes estava lá na fila da refeição, começava uma conversa, depois estava em outro lugar, começava a conversar com outra pessoa, e muitas vezes acabava parando até mesmo em assuntos mais profundos, não só assunto de trabalho, sabe? E eu achei muito, muito legal, porque eu gosto dessa área terapêutica, eu gosto de ouvir, mas também eu gosto de falar. Um lado sombra que eu senti, mas isso vai depender de cada um, né? O lado sombra que eu senti foi que, pelo fato dele querer muito se comunicar, você tem que achar um canal também onde você possa derramar esse conhecimento, porque o lobo sozinho ou o lobo junto, não vou saber assim te explicar, mas o lobo em si, isso eu vi num canal que falava sobre os arquétipos e a cultura xamânica, né, e o xamanismo. Fala que ele é um professor. Então, eu já tenho muito essa coisa de ensinar. Eu gosto muito de compartilhar todo tipo de conhecimento. E eu gosto de compartilhar, pode ser numa sala de aula? Pode. Mas também quando se senta para tomar um café e a galera quer conversar, e aí eu queria compartilhar conhecimento. Só que não é todo mundo que quer aprender e as coisas têm hora, tem momento, tem dia, né? Tem dia que você vai sair para tomar um café, você quer ficar de boa, você quer conversar coisa leve. E tava eu lá falando sobre coisas profundas. Aí alguém dava um gancho e aí eu queria já trazer um assunto de autoconhecimento mais profundo. E era muito engraçado, né? Que na época tinha uma pessoa que queria me conquistar e escutava tudo que eu falava. Aí depois eu mesmo falava, gente, eu tô muito xaropinha. Porque assim, tudo não precisa virar um assunto profundo. Tudo tem momento, tem hora, tem dia. Às vezes você vai soltar uma frase que vai ter um significado para outra pessoa. E às vezes você não vai falar nada, né? Porque não é o momento de falar. É o momento de escutar, é o momento de ouvir, é o momento de acolher. Então eu percebi que eu fiquei muito, muito xaropinha, principalmente com pessoas que eu percebia que não tinham entendimento de alguns assuntos mais polêmicos, mas gostam de dar sua opinião, sabe? Eu não sei você, mas claro que ninguém é um poço de sabedoria, que ninguém sabe tudo sobre todas as coisas. Mas assim, tem alguns assuntos que não são opinião, são preconceitos, né? Então assim, não dá para tratar racismo como questão de opinião, machismo como questão de opinião, homofobia como questão de opinião. O que mais que eu posso dizer? Estupro como questão de opinião e por aí vai. Tem muita coisa que não é opinião, gente. É ciência ou então tem a ver com preconceito, tem a ver com coisas que, assim, a gente deve se afastar dessas coisas. Mas não é porque a gente sabe disso, que todo mundo sabe e toma posse dessas informações. Então, o que acontecia muitas vezes, às vezes era eu ou querer polemizar, ou eu querer ensinar aquela pessoa e insistir muito. Quando, na verdade, assim, já era traços da minha própria sombra, né, da codependência. Ninguém salva ninguém, ninguém ensina aqui ninguém que não quer ser ensinado, né? Ninguém recebe uma informação no fundo do seu coração que não deseja. Às vezes a pessoa até escuta por um ouvido, mas sai pelo outro. Então eu aprendi isso, né? Por exemplo, vai estar nesse canal quem tem interesse em arquétipos e principalmente em pessoas que têm uma experiência para compartilhar. Que às vezes é uma frase, desculpa gente, desculpa sonoplastia.
tem uma frase para compartilhar, tem alguma coisa que vai tocar e eu preciso daquilo. E essa experiência vai ser útil para alguma pessoa que realmente queira ouvir. Porque todos os canais que eu parei para escutar é porque eu queria muito aprender. E eu aprendi coisas que foram muito, muito valiosas para mim. Então, o arquétipo do lobo, se você tem uma inclinação assim para dar aula, você vai amar esse arquétipo, porque ele te ensina como colocar as palavras, sabe? Como ter um respeito pelas opiniões, mas ao mesmo tempo você vai se colocar de uma forma firme, de uma forma boa. Você não vai deixar que ultrapassem os seus limites, sabe? Foi quando eu comecei a colocar que eu comecei a ver minha vida assim expandir um pouco mais, no sentido de, ok, eu posso ser amada dizendo não. Não, poxa, muito obrigada, eu não quero isso, eu não quero comer isso, hoje eu não vou. Então, fala-se muito que é simples falar não, mas olha, não é simples, principalmente para boa parte da população que tem um pouco de codependência, que sente culpa, que tenta agradar os outros o tempo todo. E o arquétipo do lobo, ele traz essa serenidade. Você não vai ficar sentindo culpa. E se sentir em algum momento, isso vai se tornar uma catarse e você vai começar a naturalizar, se colocar. Claro que vão ter situações que vão ser um pouco mais difíceis, né? Mas mesmo assim, você vai treinar uma, vai treinar duas, vai treinar três e vai se sentir bem, bem melhor. Ele ajuda você nesse processo de comunicar, de colocar limites e até mesmo de ser um pouco mais incisivo se precisar. Mas o lobo, ele tem um aspecto assim, você só vai ser incisivo se precisar. Diferente do arquétipo da onça, que tá na maioria assim, aquela coisa do felino, da irritação, tipo assim, essa cara mesmo, você tá vendo. O lobo não, o lobo releva, ele vai de boa, mas quando precisa pontuar, ele vai lá e dá o nome, né? E, né, o meu nome é fulano, né? Ou meu nome é fulano e eu não gostei. Tem como a gente mudar isso? E assim fica bom para todo mundo. E as estratégias, eu trabalhei num lugar que era tudo muito padrãozinho, sabe? Então eu tive muitas insights e eu tive muitas estratégias. Só que a maioria das estratégias, infelizmente, depois de um tempo elas me eram roubadas. Ai, não pode fazer assim, porque assim não é o jeito que todo mundo faz. Só que o lobo sempre me dá umas estratégias muito inteligentes, né? Vá por esse caminho, faça por aqui, né? Sabe aquela coisa, lei do menor esforço? Como é que eu faço para fazer isso sem que eu me prejudique tanto? Para estudo também é ótimo. Eu achei que é assim uma coisa de você procurar fazer as coisas muito bem feitas, até um pouquinho de perfeição, sabe? Mas é pouco, não é uma coisa assim gritante, pelo menos para mim. Já o perfeccionismo do cavalo já é um pouco mais, né? E tem outros arquétipos que puxam um pouco mais esse lado sombra do perfeccionismo, então tem que tomar um pouco de cuidado, né? E ele fica numa coisa até ele entender, até ele descobrir, e ele vai colocando os planos até mesmo a longo prazo. Essa parte de longo prazo eu confesso que eu senti melhor com outros arquétipos, não foi tanto com o arquétipo do lobo, mas eu amo esse arquétipo porque eu não tinha noção do quanto eu precisava melhorar minha forma de me colocar no mundo, de me comunicar. E também ele tem uma postura serena. Ah, puxa vida, você não gostou? Nossa, eu gostaria muito de dizer uma outra coisa, sabe? Assim, tô dando um exemplo. Mas essa é a verdade. Tipo assim, é a verdade, mas a pessoa dificilmente vai ficar com raiva de você, porque você não tá tacando na cara dela. E você tá se sustentando com elegância, com finesse. Adorei as parcerias que o Lobo trouxe, adorei a profundidade, adorei as amizades. Então, é um arquétipo que eu recomendo no geral para você que tem dificuldade profunda em se relacionar, principalmente com aquelas pessoas que são muito importantes na sua vida e por elas serem tão importantes, você não consegue se impor, né? Eu tenho altas experiências assim com a minha irmã, né? Eu acho que eu vou precisar dividir esse vídeo em dois, mas assim, contando uma experiência, né? Eu era uma pessoa que engolia o sapo para não ter briga, né? Então, eu tive rinite alérgica, eu tenho rinite alérgica forte e
muitas das vezes a pessoa utilizava ali um produto químico que me fazia muito mal e eu me submetia a ir dormir fora do meu quarto porque eu queria viver, né? Ah, faz um tratamento, faz alguma coisa. O tratamento que me era colocado era tomar uma injeção fortíssima só para eu não morrer de alergia porque o fulano resolveu passar perfume na hora de dormir. Infelizmente, gente, tem muita coisa dessa na vida, né? E eu passei por isso. E aí, depois que eu acionei esse arquétipo, a coisa mudou totalmente de figura. Quando a pessoa fazia aquele mesmo movimento, sem se importar se eu ia morrer ou não, eu, meia-noite, eu abria a janela, deixava a luzona entrar. Aí a pessoa ia me perguntar firme e forte, né? Olha só, você abriu a janela. Pois é, você passou perfume, né? E você sabe que eu tenho alergia. Não posso dormir com a janela aberta. Eu quero dormir na minha cama e hoje eu vou dormir na minha cama, tá bom? Assim, assim. Olha, eu já fui dormir na sala, só faltei dormir no quintal, minha gente, porque eu ficava desviando dos obstáculos. Só que com pessoas que que elas, como é que eu vou dizer, que elas são espaçosas, que elas são folgadas e até um pouco tem um lado forte de egoísmo e não percebem, elas vão te empurrando, te empurrando, te empurrando de uma forma que se você não tomar posição, chega um momento que você fica assim, ó, pequenininho. E isso acontecia bastante comigo em casa por conta da rinite. Uma época eu cansei, falei, não vou ficar brigando mais, porque, bom, eu não sabia me comunicar direito. Então, ou eu explodia e brigava, ou então eu me embotava e evitava a pessoa, né? E aí, claro que isso estava destruindo as relações familiares, mas aí quando eu acionei esse arquétipo, eu aprendi que não, eu posso falar, eu devo falar e eu vou me colocar. Então aí o que aconteceu com a pessoa? Passou a passar um outro tipo de perfume. Não quero que ninguém mude perfume, não estou nem perguntando se está certo ou se está errado, né? Ah, vai fazer um tratamento, vai não sei o quê. Eu procurei tratamento, eu faço aromaterapia, coisas que eu percebo que são naturais e não vão me prejudicar. Porque o uso de corticoide é muito prejudicial à saúde. Só usa mesmo quem realmente precisa. E eu acho assim, que se é possível, com conversa, resolver, era uma questão de passar quando vai trabalhar, sabe? Era fácil resolver isso. Mas a pessoa estava tão voltada para si mesma que não conseguia enxergar o quanto poderia ter me ajudado. E nesse processo eu descobri remédios naturais também, né, que me ajudaram muito, mas eu aprendi a me colocar. Eu falei, eu dormi muito tempo na sala, mas eu não volto mais a dormir na sala, porque eu moro nessa casa e essa casa, ela também é minha. Aí as pessoas ficaram assim, ué, como assim? Então eu tinha uma reação proporcional ao agravo. Não, alguém me agredia, eu tinha uma reação proporcional, mas com elegância e sustentava a torta de climão com muito mais finesse e com muito mais tranquilidade. O que aconteceu? Respeito. Porque se você não coloca limite, as pessoas não te respeitam, né? No caso do relacionamento que eu tava, muitas vezes a pessoa falava coisas ou de uma forma bem grosseira. E aí eu falei, olha, gosto de você pra caramba, mas assim, desse jeito tá difícil da gente continuar, porque essa forma me fere. Ah, mas você é sensível, você é mimimi. Bom, mas você também escolheu estar nessa relação com essa pessoa assim, né? Então, como que a gente pode chegar no meio termo? Será que dá? Será que não? Porque não parece não, mas eu também suporto você em algumas outras coisas. Então, foi muitos assuntos como esses, muitas DRs, né? Elas começaram a acontecer e de uma forma que foi muito natural. Às vezes eu ficava com medo, sim, mas eu não deixava de me colocar. Eu não deixava de ser eu mesma. Ele foi um arquétipo que me libertou para eu ser eu, para eu poder postar no meu stories aquilo que eu tinha vontade de compartilhar e tinha desejo que as pessoas soubessem também que era bom, que agregava, né? Porque o lobo é muito autêntico, ele é muito assim, bora viver, ele se diverte, ele se alegra. Você vê lá a matilha, tem organização, mas também tem divertimento entre os familiares próximos. E ele também é monogâmico.
Mas isso fica para um próximo Caíse com os arquétipos, que daí eu vou falar também com continuação desse vídeo, mas falando de 2 lobos, né? E os resultados que eles trouxeram para o meu relacionamento. Obrigada por me ouvirem e esse foi mais um Caíse com os arquétipos. Beijo e até o próximo.